No calor do momento, uma palavra pode mudar tudo: um relacionamento, uma oportunidade ou até sua reputação. Descubra o segredo de Billy Graham para falar com sabedoria. Você já disse algo e imediatamente desejou poder voltar atrás? Aquela única frase dita no calor do momento que mudou tudo. Talvez tenha prejudicado um relacionamento, feito você perder uma oportunidade ou até mesmo questionar seu próprio autocontrole. As palavras têm poder muito mais do que a maioria das pessoas percebe. Se você ficar com esta mensagem até o final, aprenderá algo que pode transformar completamente a maneira como as pessoas o veem, o respeitam e respondem a você. A habilidade de controlar o que você diz não é apenas sobre evitar problemas, é sobre desbloquear um nível de influência e confiança que poucos conseguem alcançar. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1, se você quer mudar sua vida com estas palavras. E se inscreva para mais conteúdos incríveis. O poder das palavras na comunicação. Agora pense nisso. Tudo na vida é construído com base na comunicação. Seu sucesso, seus relacionamentos, suas oportunidades, todos dependem da maneira como você se expressa. As palavras podem abrir portas ou fechá-las. Elas podem criar aliados ou inimigos, podem construir sua reputação ou destruí-la em segundos. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não controla o que diz. Elas deixam as emoções tomarem conta, reagem sem pensar e depois pagam o preço. É fácil culpar as circunstâncias, o estresse ou até mesmo outras pessoas pela forma como falamos, mas a verdade é que cada palavra que sai da sua boca é uma escolha. Uma escolha que molda como o mundo o percebe. Uma escolha que decide se você é visto como forte ou fraco, sábio ou imprudente, alguém a ser respeitado ou ignorado. Aqui está algo poderoso para lembrar. As palavras são permanentes. Você pode apagar uma mensagem, mas não pode apagar o impacto das palavras faladas. As pessoas não esquecem como você as fez sentir. Uma única frase dita em raiva ou descuido pode viver na mente de alguém para sempre. E uma vez que o dano está feito, nenhum pedido de desculpas pode apagá-lo completamente. Mas aqui está a boa notícia. Se as palavras têm o poder de destruir, elas também têm o poder de construir. Elas podem inspirar, podem curar, podem criar conexões e oportunidades que duram uma vida inteira. E é aí que reside o verdadeiro poder. Não em falar mais, mas em falar com controle. Imagine o seguinte: e se, a partir de hoje, você se tornasse o tipo de pessoa cujas palavras têm peso? E se, em vez de reagir impulsivamente, você falasse com intenção? As pessoas ouviriam quando você falasse. Elas respeitariam sua presença. Elas confiariam em suas palavras, porque saberiam que você não as desperdiça. Isso é o que acontece quando você aprende a controlar o que diz. Curtiu a vibe? Dê um like, comente "fogo" e fique até o final para uma surpresa que vai te chocar. Por que falamos sem pensar? A maioria das pessoas acredita que controla o que dizem. Mas, se isso fosse verdade, por que tantos se arrependem de suas palavras no momento em que as pronunciam? Porque dizem coisas que não queriam dizer, apenas para passar horas, dias ou até anos tentando consertar o dano. A resposta está em como o cérebro funciona. A mente humana é programada para a sobrevivência, não para a sabedoria. Quando confrontada com estresse, conflito ou emoções fortes, a mente não para aliviar a pressão. Ela dispara palavras como um reflexo, sem considerar as consequências a longo prazo. E esse é o erro. Palavras ditas por impulso raramente são sábias. Elas são movidas pela emoção, não pela lógica. É por isso que as pessoas dizem coisas que não querem quando estão com raiva. Fazem promessas que não podem cumprir quando estão animadas.
ou falam antes de pensar, apenas para se arrependerem mais tarde. Não é que sejam más pessoas, é que não treinaram suas mentes para pausar antes de falar. Aqui está a verdade. As pessoas mais fortes não são as que falam mais, são as que pensam antes de falar. Elas sabem que palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Então elas esperam, elas observam. Elas permitem que a mente se acalme antes de responder. E ao fazer isso, ganham controle não apenas sobre suas palavras, mas sobre como os outros as percebem. O dano das palavras descontroladas. Palavras não são apenas sons, elas são energia. Elas criam ondulações nas mentes dos outros, moldando pensamentos, emoções e ações. Uma única frase pode elevar alguém ou destruí-lo. E uma vez que essas palavras são ditas, elas nunca podem ser retiradas. Pense nisso. Quantos relacionamentos foram destruídos por um comentário descuidado? Quantas oportunidades foram perdidas por causa de uma resposta impulsiva? Quantas pessoas carregam feridas, não por danos físicos, mas por palavras que cortam mais fundo do que qualquer lâmina? A psicologia prova que a mente humana se lembra da dor de forma mais vívida do que do prazer. As pessoas podem esquecer o que você fez, mas nunca esquecerão como suas palavras as fizeram sentir. Uma crítica dura, um insulto, uma mentira. Essas coisas não desaparecem simplesmente. Elas persistem. Elas se repetem na mente dos outros muito depois de você ter seguido em frente. Mas o dano não é apenas externo, é interno também. Cada palavra que você pronuncia programa sua mente. Quando você reclama constantemente, reforça a negatividade em seu cérebro. Quando você faz fofoca, treina a si mesmo para focar nas falhas dos outros em vez de no seu próprio crescimento. Quando você fala sem pensar, perde confiança, não apenas dos outros, mas de si mesmo. Porque no fundo, você sabe quando disse demais. Você sabe quando feriu alguém com palavras imprudentes. E, com o tempo, isso cria culpa, arrependimento e autocrítica. Isso enfraquece sua capacidade de liderar, de se conectar, de influenciar. A ciência da fala e da mente. Cada palavra que você fala é registrada, não apenas pelas pessoas ao seu redor, mas pela sua própria mente. O subconsciente ouve tudo o que você diz e usa isso para moldar sua identidade, suas emoções e até mesmo seu futuro. Palavras não são apenas comunicação, elas são instruções para o seu cérebro. Psicólogos provaram que quando você repete algo com frequência suficiente, seu cérebro começa a aceitá-lo como verdade. Se você constantemente diz, "não sou bom o suficiente", sua mente acredita nisso. Se você sempre fala sobre problemas, seu cérebro começa a procurar mais problemas. Suas palavras criam padrões mentais que moldam sua percepção da vida. Se você está pronto para dominar suas palavras, clique no sininho, comente "Eu consigo" e assista até o fim para um segredo especial. Mas não para por aí. A maneira como você fala também influencia como os outros o tratam. As pessoas espelham subconscientemente a energia que você emite. Fale com confiança e as pessoas o verão como forte. Fale com incerteza e elas duvidarão de você. Fale com negatividade e elas o evitarão. É por isso que pessoas bem-sucedidas são intencionais com suas palavras. Elas não as desperdiçam em fofocas, reclamações ou argumentos inúteis. Elas entendem que as palavras têm peso, que cada frase está trabalhando a seu favor ou contra elas. E mais importante, elas sabem que suas palavras influenciam sua própria mente antes de influenciar qualquer outra pessoa. O poder do silêncio. A maioria das pessoas acredita que o poder vem de falar mais, de dominar conversas, de sempre ter a última palavra. Mas, na realidade, as pessoas mais fortes não são as que falam mais alto.
São as que sabem quando ficar em silêncio. Silêncio não é fraqueza, é controle, é sabedoria. É a capacidade de pausar quando outros reagem, de observar quando outros se apressam, de pensar quando outros falam sem refletir. Quando você domina o silêncio, ganha uma vantagem sobre aqueles que são controlados por suas emoções. A maioria das pessoas fala para preencher o vazio. Elas falam por desconforto, por insegurança, por uma necessidade de serem ouvidas. Mas aqueles que são verdadeiramente confiantes, que estão no controle, não precisam provar nada com palavras intermináveis. Sua presença, por si só, já fala por eles. Pense nas pessoas que mais respeita. Elas não são as que falam mais, são as que fazem cada palavra valer. Quando falam, as pessoas ouvem, porque elas não desperdiçam palavras. Elas não falam apenas para serem ouvidas. Elas falam com intenção, com significado, com poder. Gatilhos emocionais. Por que você perde o controle? Você já disse algo no calor do momento apenas para se arrepender depois? Você não estava pensando. Você estava reagindo. E esse é o problema. A maioria das pessoas não perde o controle de suas palavras porque não tem inteligência ou disciplina. Elas perdem o controle porque suas emoções tomam conta antes que a mente tenha a chance de pensar. Isso acontece porque o cérebro é programado para a sobrevivência, não para a lógica. Quando você se sente atacado, insultado ou pressionado, seu corpo libera hormônios de estresse, seu coração acelera, seus músculos se contraem e antes que você perceba, você fala. Não com sabedoria, mas por impulso. Mas aqui está a verdade. Controle emocional é controle da fala. Se você não controla suas emoções, nunca controlará o que diz. E se não controlar o que diz, suas palavras controlarão você. Elas danificarão seus relacionamentos, sua reputação e sua capacidade de comandar respeito. A chave é a consciência. No momento em que você reconhece que suas emoções estão tomando conta, você cria um espaço entre a reação e a ação. E nesse espaço, você recupera seu poder. A regra dos 5 segundos para evitar palavras imprudentes. A maioria das pessoas não pensa antes de falar. Elas reagem, deixam as emoções dominarem e, em apenas alguns segundos, dizem algo que não podem desfazer. Mas e se esses poucos segundos fossem a diferença entre arrependimento e respeito? É aqui que entra a regra dos 5 segundos. É simples. Antes de responder, pause. Conte até 5. Por quê? Porque esses 5 segundos criam espaço entre a emoção e a ação. Eles permitem que a lógica alcance o impulso antes que ele domine. Eles impedem você de dizer algo destrutivo, de reagir com raiva, de piorar uma situação. A ciência prova que as emoções são temporárias. A intensidade da raiva, da frustração ou da excitação diminui em poucos minutos. Mas as palavras, elas duram para sempre. O que você diz em um estado emocional intenso pode viver na mente de alguém por anos. E uma vez dito, você não pode apagá-lo. Não pule o vídeo. Deixe um comentário com seu emoji favorito, se inscreva e descubra algo no final que vai transformar seu dia, reprogramando seu cérebro para uma fala pensada. Seu cérebro é como um músculo. Ele pode ser treinado, pode ser moldado. E como qualquer músculo, quanto mais você pratica, mais forte ele fica. Então, se você quer dominar suas palavras, precisa praticar a reprogramação do seu cérebro para pensar antes de falar. A maioria das pessoas age por impulso porque não desenvolveu o hábito mental de pausar e considerar as consequências. Elas falam automaticamente sem perceber que estão criando padrões de pensamento e comportamento que continuarão a guiar suas ações. Comece pequeno. Pratique pausar em situações cotidianas. Não reaja a cada comentário ou pergunta. Dê a si mesmo
um momento para considerar a melhor resposta. Com o tempo, você descobrirá que isso se torna mais fácil e você ganhará a capacidade de controlar o que diz, até mesmo nas situações mais emocionalmente carregadas. Como as pessoas poderosas falam de forma diferente. Você já notou como algumas pessoas simplesmente comandam a atenção quando falam? Elas não gritam, não precisam discutir, mas, quando falam, as pessoas ouvem. Suas palavras têm peso. Elas transmitem autoridade sem precisar forçar, e o segredo por trás disso não é sorte, é intenção. Pessoas poderosas sabem o valor de suas palavras, elas falam menos, mas com mais impacto. Elas não perdem tempo com conversas fúteis ou reclamações desnecessárias. Elas entendem que as palavras são preciosas e que cada palavra deve ter um propósito. O que diferencia a maneira como pessoas poderosas falam? Primeiro, elas são intencionais. Cada palavra que dizem é cuidadosamente escolhida. Elas não dizem coisas apenas para preencher o silêncio ou para se sentirem melhor. Elas dizem coisas que avançam a conversa, que inspiram os outros, que criam oportunidades. Segundo, pessoas poderosas ouvem mais do que falam. Elas entendem que o verdadeiro poder está em compreender os outros antes de expressar sua própria opinião. Terceiro, elas são calmas. Reações emocionais não são seu padrão. Quando outros estão em pânico ou reagindo emocionalmente, elas permanecem compostas. Suas palavras são medidas. E elas falam apenas quando têm algo valioso a contribuir. Finalmente, pessoas poderosas são confiantes em suas palavras. Elas não se questionam ou hesitam. Elas confiam no poder de sua mensagem e essa confiança é contagiante. A energia por trás de suas palavras. Palavras carregam energia. Elas não são apenas sons vazios. Elas têm o poder de elevar, destruir, conectar ou separar. A energia por trás de suas palavras é sentida pelos outros, muitas vezes, antes mesmo de ouvirem o que você diz. Você já notou como a energia em uma sala muda dependendo de quem está falando? Uma pessoa pode entrar em uma sala e trazer luz, enquanto outra pode esgotar a sala com negatividade. Isso acontece porque as palavras que você fala estão impregnadas da energia de seus pensamentos, suas emoções e sua mentalidade. Palavras negativas, reclamações, fofocas, insultos carregam uma energia pesada e esgotante. Elas diminuem a vibração das pessoas ao seu redor. Elas convidam tensão, medo e conflito. E quando você fala negativamente, não apenas afeta as pessoas com quem está falando, mas também começa a diminuir sua própria energia. Por outro lado, palavras positivas, palavras de encorajamento, amor e solução carregam uma energia completamente diferente. Elas elevam os outros, elas criam harmonia, elas constroem pontes em vez de muros. E quando você fala positivamente, sua própria energia também aumenta. O papel da autodisciplina na fala. Dominar o que você diz não é apenas sobre controlar suas emoções ou escolher suas palavras com cuidado. É sobre autodisciplina, a capacidade de se conter quando cada impulso em seu corpo quer falar, de pausar e refletir, quando tudo em você está dizendo para reagir. Esse é o verdadeiro poder por trás da fala pensada. A autodisciplina é a pedra angular da comunicação eficaz. Sem ela, as palavras fluem livremente e sem propósito, e as emoções conduzem a conversa em vez da lógica. Quer mais dicas como essa? Dê um like, comente "Quero mais" e fique ligado até o último segundo para uma revelação imperdível. Quanto mais você pratica a autodisciplina, mais controle você ganha sobre sua fala. Não se trata de suprimir suas emoções ou segurar seus pensamentos. Trata-se de canalizá-los de uma maneira que sirva aos seus objetivos maiores. Quando você domina a autodisciplina, ganha a capacidade de responder
em vez de reagir. Você escolhe suas palavras com base no resultado desejado, não no impulso. O impacto das palavras nos relacionamentos. As palavras são a base de todo relacionamento, seja com a família, amigos, colegas ou até mesmo estranhos. A maneira como você fala molda como os outros o veem e como interagem com você. As palavras que você escolhe podem fortalecer seus laços ou criar distância. Pense nos relacionamentos em sua vida. Quantas vezes palavras, tanto positivas quanto negativas, tiveram um impacto duradouro? Talvez um elogio tenha fortalecido sua conexão com alguém, ou um comentário duro tenha causado uma ruptura que levou tempo para curar. Esse é o poder da linguagem. Ela tem a capacidade de construir confiança ou destruí-la em um instante. Quando você fala com cuidado e respeito, demonstra que valoriza os sentimentos, opiniões e presença da outra pessoa. Você ouve antes de responder, escolhe suas palavras com cuidado e, em troca, as pessoas são mais propensas a se abrirem para você, a confiarem em você e a tratá-lo com o mesmo respeito. Por outro lado, quando você fala de forma imprudente, cria distância emocional. As pessoas lembram de palavras que machucam. Elas podem perdoá-lo, mas não esquecerão. E com o tempo, a confiança que existia começa a se desgastar. As palavras como reflexo do autorrespeito. A maneira como você fala com os outros é um reflexo direto de como você se vê. Suas palavras mostram seu nível de autorrespeito, autoestima e confiança. Se você fala negativamente sobre si mesmo ou permite que outros falem mal de você, isso revela o quanto você valoriza seu próprio valor. Pessoas que se respeitam não permitem que o desrespeito entre em suas conversas. Elas entendem que suas palavras têm peso, não apenas aos olhos dos outros, mas em sua própria percepção de si mesmas. Quando você fala com confiança e clareza, está enviando uma mensagem para si mesmo de que é valioso, digno e capaz. Você não está apenas escolhendo palavras que os outros respeitarão. Você está escolhendo palavras que reforçam seu próprio valor. Por outro lado, quando você fala constantemente com autocrítica, negatividade ou autodepreciação, está dizendo subconscientemente à sua mente que não é suficiente. Você está reforçando a crença de que não merece sucesso, felicidade ou realização. A ligação entre palavras e sucesso. O caminho para o sucesso é frequentemente pavimentado com as palavras que você escolhe dizer, tanto para os outros quanto para si mesmo. Toda história de sucesso começa com uma crença, e essa crença é reforçada pelas palavras que você usa. Seja você buscando crescimento na carreira, realização pessoal ou bem-estar emocional, as palavras que você fala o impulsionarão para frente ou o segurarão para trás. O sucesso não é resultado de acaso, é produto de ação deliberada, e as palavras são uma parte fundamental dessa ação. Quando você fala com propósito, alinha seus pensamentos e ações com seus objetivos. Cada palavra que você pronuncia é um passo em direção à pessoa que você deseja se tornar. Quando você fala positivamente sobre suas habilidades, sua visão e seu futuro, cria uma mentalidade que atrai o sucesso. Mas o oposto também é verdade. Palavras negativas criam dúvida. Reclamações e críticas enfraquecem sua determinação e foco. O impacto das palavras na sua saúde. E se disséssemos que suas palavras podem afetar diretamente sua saúde? Pode parecer surpreendente, mas a linguagem que você usa, não apenas com os outros, mas consigo mesmo, pode influenciar seu bem-estar mental, emocional e até físico. Pesquisas mostram que negatividade constante ou autocrítica leva a estresse, ansiedade e depressão. Quanto mais você fala negativamente sobre si mesmo ou sua situação, mais seu corpo reage. Hormônios de estresse
inundam seu sistema, desencadeando uma cascata de reações que afetam seu coração, sistema imunológico e saúde geral. Por outro lado, falar positivamente, focar na gratidão e escolher palavras empoderadoras pode ter o efeito oposto. A fala positiva desencadeia a liberação de substâncias químicas de bem-estar no cérebro, como dopamina e serotonina. Esses produtos químicos reduzem o estresse, promovem a cura e fortalecem seu sistema imunológico. Quando você fala com otimismo e esperança, literalmente muda a maneira como seu corpo responde aos desafios da vida. Quando assisti ao vídeo sobre aprender a controlar o que digo, inspirado nas palavras de Billy Graham, senti como se uma luz se acendesse dentro de mim. No Brasil, onde a conversa é quase uma arte, como um samba que pulsa no coração de cada encontro, as palavras têm um poder imenso. Elas podem ser como um abraço caloroso que une as pessoas ou como uma brisa gelada que cria distância. Este vídeo me fez refletir sobre quantas vezes, no calor do momento, disse coisas que não deveria. Talvez uma crítica impulsiva a um amigo, uma resposta ríspida em casa, ou até mesmo uma promessa que não consegui cumprir. Cada palavra maldita deixou uma marca, não só nos outros, mas em mim mesmo, carregando um peso de culpa e arrependimento. A mensagem de Billy Graham, tão simples, mas profunda, me mostrou que controlar a fala não é apenas evitar conflitos. É construir uma vida de respeito, influência e paz interior. O que mais me tocou foi a ideia de que palavras são permanentes. No Brasil, onde valorizamos tanto as conexões humanas, isso ressoa profundamente. Quantas vezes já ouvimos histórias de famílias que se afastaram por uma discussão boba ou amizades que esfriaram por um comentário mal interpretado? Lembrei-me de uma vez numa roda de samba com amigos em que uma brincadeira minha dita sem pensar magoou alguém que eu amo. A intenção era leve, mas o impacto foi pesado. A pessoa sorriu na hora, mas depois me contou como se sentiu. Aquilo me marcou. O vídeo me fez perceber que, como brasileiros, nossa paixão e espontaneidade são lindas, mas precisamos temperá-las com sabedoria. Palavras não são só sons, são energia. Elas podem curar, inspirar ou ferir e cabe a nós decidir como usá-las. Outro ponto que me transformou foi a regra dos 5 segundos. Que ideia poderosa! Contar até 5 antes de falar parece tão simples, mas é um ato de disciplina que pode mudar tudo. No ritmo acelerado do Brasil, onde às vezes falamos mais com o coração do que com a cabeça, essa pausa é como um respiro antes de mergulhar. Comecei a aplicar isso no trabalho, onde às vezes recebo críticas que me irritam. Antes eu respondia na hora, muitas vezes com uma defesa impulsiva. Agora conto até 5, respiro fundo e escolho palavras que constroem em vez de destruir. O resultado? Meus colegas começaram a me ouvir mais, a respeitar minhas ideias e até o clima no escritório melhorou. Essa pequena prática me deu mais controle, não só sobre minha fala, mas sobre minhas emoções. O vídeo também me ensinou sobre o poder do silêncio. No Brasil, onde o barulho das conversas, risadas e música é parte da nossa alma, o silêncio pode parecer estranho. Mas aprendi que ele é uma força. Quando escolho não responder imediatamente a uma provocação, ou quando ouço com atenção antes de falar, ganho respeito. Lembrei de uma discussão com minha mãe, onde em vez de reagir com raiva, fiquei quieto por um momento. Esse silêncio abriu espaço para ela compartilhar seus sentimentos, e acabamos nos entendendo melhor. O silêncio, como Billy Graham ensina, não é fraqueza, é sabedoria. É a prova de que você está no comando, não suas emoções. Além disso, a mensagem sobre a energia das palavras me fez repensar como falo comigo mesmo.
No Brasil, onde a autoestima é muitas vezes celebrada com humor e leveza, nem sempre percebemos como nos criticamos internamente. Quantas vezes me peguei dizendo, sou um desastre ou não vou conseguir? Essas palavras, mesmo ditas em silêncio, moldam nossa mente. Comecei a mudar isso. Agora, quando enfrento um desafio, digo a mim mesmo, você é capaz, vai dar certo. Parece pequeno, mas tem um impacto enorme. Minha confiança cresceu e percebo que as pessoas ao meu redor também sentem essa energia positiva. Falar com bondade para si mesmo é um ato de amor próprio, algo que nós, brasileiros, podemos abraçar ainda mais. Aplicar essas lições na vida tem sido transformador. No dia a dia, seja na fila do mercado, numa reunião de família, ou até nas redes sociais onde as palavras voam rápido, estou mais atento. Escolho palavras que constroem pontes, não muros. Tento ouvir mais, pausar antes de falar e trazer leveza às conversas, como se cada palavra fosse uma nota numa melodia. Isso não significa ser perfeito. Às vezes ainda escorrego, mas cada erro é uma chance de aprender. Como brasileiros, temos o dom de nos conectar, de criar laços com nossa fala calorosa. Então, por que não usar esse dom com propósito? A maior lição que levo é que mudar minhas palavras muda minha vida. Controlar o que digo não é só sobre evitar problemas. É sobre criar um legado de respeito, amor e influência. Quero ser lembrado como alguém que eleva os outros, que fala com intenção, que deixa o mundo um pouco melhor com suas palavras. E você? O que quer que suas palavras digam sobre você? Gostou dessa mensagem que pode transformar sua vida? Então deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão te inspirar. Nos comentários, escreva o número 1. Se você vai começar a pausar antes de falar, ou conte pra gente. Qual foi a lição que mais te marcou? Não pule o vídeo, porque tem uma surpresa especial no final. Vamos juntos fazer nossas palavras brilharem como o sol do Brasil. Você já sentiu um vazio que não explica, mas ao mesmo tempo uma certeza de que algo grandioso está por vir? Deus pode estar prestes a transformar sua vida para sempre. Meus queridos, hoje estou aqui para compartilhar uma mensagem de força, renovação e fé. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece parado, onde as orações parecem não ter resposta e o caminho à frente se mostra incerto. Mas quero que saiba, Deus nunca fica parado, mesmo quando não o vemos. Ele está sempre atuando. Antes de começarmos, deixe um nos comentários, se você crê que Deus está preparando algo incrível para a sua vida. Quando Deus está prestes a derramar algo grandioso na sua vida, Ele não age de qualquer jeito. Ele planeja, posiciona e molda tudo. Se você estiver atento, com olhos para enxergar e ouvidos para ouvir, vai perceber os sinais de que o mover de Deus está acontecendo ao seu redor. Ele não é um Deus de confusão, mas sim de ordem, planos perfeitos e promessas cumpridas. O Senhor age com propósito. Ele nunca falha, erra ou se atrasa. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E já escreveu a sua história antes mesmo de você nascer. Porém, antes de conceder uma grande bênção, Ele nos conduz por um processo de refinamento, um período de lapidação, onde nos mostra sinais claros de que algo poderoso está para acontecer. Antes de continuarmos, eu preciso te dizer algo muito importante. Existem segredos poderosos sobre como se conectar com o seu lado espiritual e se proteger de energias negativas que quase ninguém conhece. Se você quiser acessar esse conteúdo secreto, clique no link que está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos ao conteúdo. Quero dividir com você esses sinais
e pedir que preste muita atenção, pois, se você está passando por esses momentos marcantes do agir de Deus, é hora de se preparar. A promessa está mais próxima do que imagina. E antes de prosseguir, peço que deixe seu apoio com um like, pois isso é muito importante. Vamos seguir. Em meio a uma intensa guerra espiritual, antes de uma vitória grandiosa, há sempre uma grande batalha. Essa realidade espiritual não pode ser ignorada. Se você tem sentido uma pressão maior, ataques inesperados e um peso que só aumenta a cada dia, não se desanime, pois isso não significa derrota, mas sim avanço. O inimigo não gasta energia com aqueles que não estão à beira de conquistar algo extraordinário. Se a luta está ficando mais acirrada, é porque você está no caminho certo. A Bíblia mostra que sempre que Deus estava prestes a realizar algo incrível, a oposição espiritual se intensificava. Antes de Israel conquistar a Terra Prometida, eles enfrentaram gigantes. Antes de Jesus iniciar seu ministério, ele foi tentado no deserto. E antes da ressurreição, houve a cruz. O inimigo sempre procura impedir aqueles que se aproximam do seu destino. Você pode estar passando por dificuldades em áreas que antes fluíam sem esforço. Portas que antes se abriam agora parecem trancadas. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade divina. Relações que eram sólidas agora enfrentam crises e ataques inesperados surgem de todos os lados. Mas entenda, isso não significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, é um sinal de que você está prestes a dar um passo importante na sua jornada espiritual. Esse é o momento de persistir. O inimigo quer cansá-lo, fazer com que desista, levando-o a pensar que não vale a pena continuar. Mas lembre-se, quanto mais escura a noite, mais próximo está o amanhecer. Quando a tempestade parece estar no auge, é sinal de que ela está prestes a passar. A chave para vencer essa batalha não é o desespero, mas sim a firmeza. Mantenha sua vida em oração. Fortaleça-se na palavra e rejeite a dúvida, a ansiedade e o medo. Deus não o trouxe até aqui para abandoná-lo. Ele está com você nessa luta, e a vitória já foi assegurada. Se a batalha espiritual está intensa, erga a cabeça, pois isso mostra que você está cada vez mais perto da sua bênção. Há momentos na caminhada da fé em que Deus nos convida para um tempo de distanciamento. Pessoas que antes estavam por perto começam a se afastar. Ambientes que faziam sentido agora parecem estranhos. E o que antes lhe trazia conforto já não preenche mais. No silêncio desse processo, pode surgir a dúvida. Por que me sinto assim? O que está acontecendo? Mas saiba que isso não é rejeição, é preparação. Deus retira algumas ligações porque sabe que nem todos podem acompanhá-lo para o próximo nível. Existem pessoas, lugares e hábitos que fizeram parte de uma fase da sua vida, mas que não serão necessários no futuro. Nem sempre isso fica claro imediatamente, mas com o tempo você entenderá que era preciso. Pense em José, que se separou da família, foi vendido como escravo, traído e esquecido. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus para levá-lo ao governo do Egito. Se ele tivesse ficado cercado por pessoas que não viam o seu destino, jamais teria chegado aonde Deus queria. O isolamento não é abandono. Muitas vezes, Deus nos separa para nos fortalecer, conduzindo-nos a um lugar onde nossa fé é aprimorada e nossa dependência dele se torna mais profunda. Ele nos ensina a confiar nele acima de tudo e a encontrar nossa identidade na sua presença, não na aprovação dos outros. Se você tem vivido esse momento, não desespere. O que parece ser uma perda agora, na verdade, é proteção. O que parece um vazio é o espaço que Deus está abrindo para algo novo. Às vezes,
É necessário retirar para depois acrescentar. Quando ele traz algo novo, é sempre melhor, mais forte e em perfeita sintonia com o seu propósito. Confie no processo, pois Deus nunca remove sem um motivo. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Quando Deus começa a preparar você para algo especial, Ele desperta em seu interior uma fome espiritual intensa e crescente pela sua presença, palavra e verdade. Esse desejo vai muito além de uma simples curiosidade. É uma sede profunda que nada neste mundo pode saciar. Esse sentimento é um sinal claro de que Deus está moldando você e preparando-o para um novo nível de bênção e revelação. Essa vontade de se aproximar dele se mostra pelo aumento do desejo de orar, buscar sua presença e meditar em sua palavra. Fique até o final do vídeo, pois há uma surpresa especial que Deus colocou no meu coração para você. Muitas vezes, você pode perceber que algo dentro de si está clamando por mais, como se a oração de antes ou o tempo dedicado a ele não bastasse mais. Essa fome espiritual é o toque do Espírito Santo guiando você para um relacionamento mais íntimo com Deus. Quando Jesus disse em Mateus 5, versículo 6, "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Ele não falava apenas de uma fome física, mas de uma fome espiritual que nos impulsiona a buscar o que é eterno e divino. O Espírito Santo desperta em você uma necessidade urgente pela presença de Deus, motivando-o a crescer, aprofundar-se em sua palavra e se entregar completamente a Ele. Esse desejo crescente é vital para o processo de preparação que Deus está realizando na sua vida. Ao se alimentar mais da presença de Deus, você verá portas se abrindo, revelações surgindo e oportunidades para servi-lo aparecendo ao seu redor. Sua alma é fortalecida para suportar tudo o que Deus reservou para você. Se você sente essa sede intensa por mais de Deus, saiba que Ele o está preparando para algo incrível. Esse anseio, que antes parecia estranho ou fora do comum, é uma resposta ao propósito divino que está despertando em você. Permita-se ser guiado por esse desejo, pois ele é o combustível para a transformação que está por vir. Deus, em sua soberania, tem a capacidade de abrir portas de maneiras que nunca imaginaríamos. Muitas vezes, a bênção chega de forma surpreendente, justamente quando menos esperamos. Se você está passando por um período de incerteza ou sentiu que perdeu algo importante, saiba que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Ele conhece exatamente quais portas precisam se abrir para você e as abre no momento certo, mesmo quando tudo parece improvável. Essas oportunidades podem aparecer de maneira simples e quase despercebida, mas são elas que indicam que Deus está preparando algo grandioso. Lembre-se de Davi, que começou como um simples pastor de ovelhas, sem grande propósito, mas foi escolhido e preparado por Deus para ser o rei de Israel. As oportunidades que surgiram para Davi podem não ter sido impressionantes à primeira vista, mas foram exatamente o que ele precisou para alcançar o que Deus tinha reservado para ele. O mesmo vale para você. Deus não abre portas só para preencher um vazio temporário, mas para conduzi-lo a algo maior, algo que você nem consegue imaginar. Seja uma nova oportunidade de trabalho, uma amizade, um ministério ou até mesmo uma situação que parecia uma perda, mas se transformará em uma grande bênção. Cada porta inesperada, por menor que pareça, é um passo em direção ao seu destino em Deus. E quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. A verdadeira chance vem acompanhada da bênção divina, que ao abrir a porta, também o capacita a avançar e conquistar. Não subestime os começos modestos. Cada oportunidade é uma chance de ser fiel, obediente e confiar que o melhor ainda está por vir. Quer receber
Mais palavras de fé? Comente amém e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta mensagem. Deus tem o controle de todas as portas e janelas da sua vida e sabe exatamente o momento certo para abri-las. As coisas começam a se mover de maneira sobrenatural. Esteja preparado para se surpreender com as oportunidades que aparecerão. A espera é uma parte fundamental do processo na jornada espiritual. Esse período pode ser desconfortável, frustrante e, às vezes, até desesperador. Mas é justamente nesse tempo que Deus refina o que há em você. Ele não permite que você espere em vão. Ao contrário, Ele o prepara, molda e fortalece para o que vem por aí. O tempo de espera nunca é perdido. Ele é um tempo de crescimento, aprendizado e aperfeiçoamento. A Bíblia está cheia de exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que passaram por longos períodos de espera antes de verem as promessas divinas se cumprirem. Pense em Abraão, que teve que esperar muitos anos para ver a promessa de Deus se concretizar. Durante esse tempo, sua fé foi testada e sua confiança em Deus se fortaleceu. Mesmo sendo difícil, esse tempo foi parte do plano perfeito de Deus para a vida dele. Nesse período, você aprende a confiar não em suas próprias forças, mas na força de Deus. Você se aproxima dele de forma mais intensa, buscando sua direção e aguardando pacientemente pela intervenção divina. Às vezes, Deus ensina lições que só podem ser aprendidas nesse tempo de silêncio e reflexão. Quando se espera, é normal sentir ansiedade, impaciência e até questionar o plano de Deus. Mas lembre-se, esse tempo de espera não significa que Deus se esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está preparando tudo para que, quando a bênção chegar, você esteja pronto. Não tenha pressa, pois no tempo certo, tudo acontecerá. A espera é o momento em que sua fé é fortalecida, sua confiança se transforma e, quando a bênção chegar, você saberá que foi Deus quem operou, não o seu esforço. Ele usa esse tempo para prepará-lo a viver a bênção com maturidade, gratidão e uma fé inabalável. Lembre-se de que nada acontece antes do tempo certo. A espera é a preparação que Deus usa para garantir que você esteja pronto para receber sua promessa. Tenha paciência, confie no processo e continue caminhando pela fé, pois o momento certo está chegando. Quando Deus está prestes a liberar uma grande bênção em sua vida, você começa a sentir algo diferente dentro de si. É um sentimento inexplicável, uma certeza de que algo grandioso está para acontecer, mesmo quando tudo ao redor ainda parece normal. Esse sentimento intenso de expectativa é um sinal claro de que Deus está trabalhando discretamente para cumprir suas promessas. Antes de tudo, aperte o sininho e deixe seu like para apoiar esta mensagem que pode mudar sua vida hoje. Esse impulso não pode ser forçado. Ele surge do Espírito Santo, que agita seu coração e lembra que a promessa divina está mais próxima do que você imagina. À medida que essa expectativa cresce, você passa a agir com mais confiança, orar com mais fervor e seguir em frente com fé, sabendo que o impossível está prestes a se realizar. É parecido com a expectativa de uma mãe que aguarda o nascimento de seu filho. Ela ainda não vê o bebê, mas tem a certeza de que ele está chegando. Ela se prepara, organiza a casa e faz planos para o futuro, pois sabe que o tempo de espera está quase acabando. Da mesma forma, você se prepara para o que está por vir, mesmo sem ver a manifestação completa da bênção, pois sabe que ela já está a caminho. Essa expectativa traz uma energia renovada, motivando-o a levantar com disposição, a buscar mais da presença de Deus e a ter a certeza de que, com fé, o impossível pode se tornar realidade. Não se trata de uma esperança vazia, mas de uma firme convicção de que Deus nunca falha
e de que há sempre algo incrível para aqueles que confiam nele. Portanto, não se deixe abater pelos desafios do presente. Mantenha sua fé e foco, pois o Espírito Santo está alimentando essa expectativa em seu coração. Acredite que algo grandioso está por vir. Mantenha sua mente nas promessas divinas e sua esperança sempre viva. Pois quando menos esperar, a bênção chegará com a força de um vento que agita as folhas de uma árvore. Deus está preparando algo extraordinário para você. E essa expectativa é o primeiro sinal de que o que ele prometeu está quase se realizando. O que importa não é o que os olhos veem, mas o que Deus está fazendo nos bastidores. Agora, chegamos a um ponto crucial nesse processo de preparação para a bênção que Deus está prestes a liberar na sua vida, a provisão sobrenatural. Deus não só cumpre suas promessas, como o faz de maneira surpreendente, muitas vezes de formas que você jamais imaginaria. Quando você se aproxima do momento de receber sua bênção, as portas começam a se abrir de forma inexplicável. As suas necessidades são supridas de maneira que só podem ser explicadas pela ação direta de Deus. É como o povo de Israel no deserto, que mesmo sem recursos e enfrentando escassez, recebeu o maná do céu para se alimentar. Não havia explicação lógica para aquilo, mas Deus, em sua sabedoria e graça infinitas, mostrou que pode suprir todas as nossas necessidades de maneira sobrenatural. Isso evidencia que a provisão de Deus não depende da nossa capacidade, mas sim da generosidade e do poder ilimitado dele. Quando você se aproxima do momento da sua grande bênção, pode notar que Deus começa a surpreendê-lo com sua provisão de maneiras inesperadas. Algo que parecia impossível de acontecer começa a se realizar. Ou até mesmo, portas financeiras que antes estavam fechadas se abrem. Essa provisão não só preenche as suas necessidades, mas também o capacita a avançar no propósito que Deus tem para você. Ele não apenas o sustenta, mas também o prepara para viver de acordo com o plano grandioso que ele estabeleceu. A provisão sobrenatural de Deus não se limita ao financeiro. Ela abrange todas as áreas da sua vida. Quando você menos espera, oportunidades surgem, recursos aparecem e as pessoas certas entram na sua vida. Deus pode até usar situações inesperadas para colocá-lo exatamente onde você precisa estar, abrindo caminhos que antes pareciam bloqueados. Esse é o momento de confiar totalmente em Deus, pois Ele nunca deixa seus filhos sem apoio. Quando Ele promete algo, cumpre de forma abundante, muitas vezes de maneira que você jamais imaginaria. A provisão sobrenatural é uma demonstração do amor e da fidelidade de Deus que vai além de qualquer expectativa, suprindo você com tudo o que precisa para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Quando essa provisão se manifesta, você não pode deixar de reconhecer que foi Deus quem abriu todas as portas. Sua provisão será um testemunho da fidelidade divina e o capacitará não só a viver a bênção, mas também a abençoar os outros. Deus o abençoa para que você se torne uma bênção na vida alheia. E essa provisão sobrenatural faz parte do plano eterno dele para você. Ouvir sobre os 7 sinais de que Deus está prestes a mudar sua vida para sempre tocou profundamente meu coração, trazendo uma nova perspectiva sobre os desafios e as promessas que permeiam nossa jornada espiritual. Cada sinal descrito no vídeo, a guerra espiritual, o isolamento, a fome espiritual, as portas inesperadas, a espera, a expectativa e a provisão sobrenatural, reflete um processo divino que, embora muitas vezes doloroso, é essencial para nosso crescimento e para a realização do propósito de Deus em nossas vidas. No contexto da cultura brasileira, onde a fé é um pilar central, essas mensagens ressoam como um convite para confiar em Deus
mesmo nos momentos de incerteza, algo que todos nós, brasileiros, entendemos profundamente em nossas vivências diárias, marcadas por esperança e resiliência. O primeiro sinal, a guerra espiritual, me fez refletir sobre as batalhas que enfrentamos, sejam elas internas ou externas. No Brasil, onde muitas vezes enfrentamos dificuldades econômicas, sociais ou pessoais, é fácil sentir-se sobrecarregado. Mas o vídeo me lembrou que essas lutas não são sinais de derrota, mas de avanço. A lição que aplico aqui é a perseverança. Quando sinto pressões inesperadas, em vez de desistir, busco fortalecer minha vida de oração e confiar que Deus está me guiando para algo maior. Por exemplo, quando enfrento problemas no trabalho ou em relacionamentos, agora vejo essas dificuldades como sinais de que estou no caminho certo, e isso me motiva a continuar com fé. O segundo sinal, o isolamento, é algo que ressoa com muitos de nós. No Brasil, somos um povo caloroso, que valoriza a comunidade e a família. Quando pessoas ou ambientes se afastam, pode parecer um abandono. Mas aprendi que Deus, em sua sabedoria, às vezes nos separa para nos preparar. Isso me ensinou a abraçar os momentos de solidão como oportunidades para ouvir a voz de Deus com mais clareza. Aplico isso reservando tempo diário para oração e meditação, mesmo em meio à correria do dia a dia, como é comum em cidades agitadas como São Paulo ou Rio de Janeiro. A fome espiritual, outro sinal poderoso, me fez perceber o quanto minha alma anseia por Deus. No Brasil, onde a espiritualidade está presente em celebrações como o Círio de Nazaré ou nas missas dominicais, esse desejo por uma conexão mais profunda com Deus é algo que nos une. A lição prática aqui é intensificar minha busca pela Palavra de Deus, lendo a Bíblia regularmente e participando de grupos de oração. Isso me ajuda a manter o foco no que é eterno, mesmo quando as distrações do mundo tentam me desviar. As portas inesperadas que Deus abre também me marcaram profundamente. No Brasil, onde muitas vezes sonhamos com oportunidades em meio a desafios, aprender a reconhecer essas portas como parte do plano divino mudou minha perspectiva. Por exemplo, uma nova oportunidade de trabalho ou uma amizade inesperada pode ser o início de algo grandioso. A lição é estar atento e obediente, confiando que Deus sempre abre o caminho certo no momento certo, mesmo que pareça pequeno no início. A espera, um dos sinais mais desafiadores, me ensinou paciência. No Brasil, onde a cultura de jeitinho às vezes nos leva a buscar soluções rápidas, esperar pelo tempo de Deus é uma lição valiosa. Aplico isso ao evitar a ansiedade em decisões importantes, como mudanças de carreira ou escolhas familiares, confiando que Deus está moldando meu caráter durante a espera. Isso me dá paz para viver o presente com gratidão. A expectativa crescente é um sinal que reacende a esperança, tão característica do povo brasileiro. Sentir no coração que algo grandioso está por vir me motiva a orar com mais fervor e a agir com confiança. Por fim, a provisão sobrenatural me lembra que Deus sempre supre, muitas vezes de formas inesperadas. No Brasil, onde histórias de superação são comuns, isso me ensina a confiar que Deus proverá, seja financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente, como o maná no deserto para o povo de Israel. Esses sinais, juntos, me ensinaram que cada desafio, cada silêncio e cada espera tem um propósito divino. Aplico essas lições vivendo com fé inabalável, fortalecendo minha relação com Deus e sendo uma bênção para os outros, compartilhando esperança e amor. No Brasil, onde a fé nos move, essas verdades me inspiram a ser luz em minha comunidade, ajudando outros a enxergarem o plano de Deus em suas vidas. Se essa mensagem tocou seu coração,
Não guarde isso só para você. Deixe seu like. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essas palavras de esperança e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe como Deus está agindo na sua vida. Sua história pode inspirar outros. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e transformação